Olá, o meu nome é Rosane Ribeiro, eu sou nutricionista e a pedido da Caroline, da Escola Rui Barbosa, eu venho falar para vocês, turma aí 1002, tô lendo aqui. É um prazer falar com vocês numa situação tão complicada, né? Os transtornos alimentares, eles são muito comuns na adolescência. Então, eu tô falando para um grupo de adolescente e é muito bom a gente tirar as dúvidas, né? O tempinho é rápido, que ela me falou, que são só 20 minutos, mas eu vou tentar passar para vocês aqui com maior clareza, tá? A gente tem alguns transtornos alimentares e os mais comuns são esses três que eu vou citar, mas tem outros, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar outros. Mas os mais comuns é a anorexia, a bulimia e o transtorno compulsivo, né? Alimentação compulsiva. Na anorexia, não, primeiro a gente vai falar o que é o transtorno alimentar. O transtorno alimentar, ele é uma doença, né? Essas doenças, elas são caracterizadas pela relação, né, do paciente com o alimento, com a alimentação e como ele vê o corpo dele, como esse paciente vê o corpo dele e como ele se relaciona com a alimentação. E aí do lado negativo, né? A alimentação é uma coisa tão boa, mas esses pacientes que sofrem desses transtornos, eles veem a alimentação de uma maneira um pouco diferente do que as pessoas que não têm esses transtornos. Então, vamos falar pelo primeiro transtorno que eu já disse aqui, é a anorexia. A anorexia, a pessoa que tem esse transtorno, primeiro, ela não vê o corpo dela magro. Ela pode estar magra, ela pode estar dentro do peso, abaixo do peso. Geralmente, quem tem anorexia está muito abaixo do peso ideal. Só que quando ela se olha no espelho, ela tem uma visão distorcida do corpo dela. Ela vê uma pessoa gorda. Isso é muito sério. Ela vê mesmo. Ela não consegue ver que ela tá esquelética, né? Que os ossos da face já estão para fora, esquelética. Ela não vê. Ela não consegue ver o que as pessoas estão vendo. Então, o que ela faz? Praticamente ela para de se alimentar. Tá? E quando a família, né, a pessoa que mora com ela descobre que ela tá com esse transtorno, a situação tá muito mais difícil, porque ela já está muito magra, ela não consegue perceber que ela tá magra, e ajudar uma pessoa com anorexia é muito difícil. Realmente a pessoa tem que entender que ela precisa de uma ajuda. Outra coisa, gente, todos os tratamentos que eu vou falar aqui em relação aos transtornos alimentares precisa de ser uma equipe multidisciplinar, tá? Geralmente é o psicólogo, ou um psiquiatra, ou nutricionista, ou médico, porque é uma equipe que vai tratar desse paciente com esse transtorno, tá bom? Então, voltando à anorexia, tem casos que as pessoas escondem comida, né? Eu conheci um caso que a mãe, ela falava que ela queria era uma mulher, uma moça, né? Porque geralmente os transtornos dão na fase de adolescência, né? Pra jovem adolescente. E essa menina, ela falava pra mãe dela que ela queria comer no quarto. E aí a mãe levava comida, tá bom, tá bom. E ela fez um buraco na parede e ali ela colocava comida. Que aí ela devolvia o prato vazio dentro do quarto, né? Então até eles descobrirem, né, o que ela tinha, foi muito complicado. E há uma perda significativamente de vitaminas. Geralmente, quem tem anorexia tá com uma vitamina lá embaixo, então ela é uma pessoa muito propensa a ficar doente, gripada. É muito complicado, tá? E muito sério. E aí a gente agora vai falar do segundo transtorno mais comum, que é a bulimia.
Na verdade, a bulimia é a pessoa, ela se alimenta, então ela tem fome, ela vai se alimentar, só que depois que ela come uma quantidade, ela vai achar que aquilo era muito para ela, que ela não deveria ter comido aquilo tudo. E relacionado novamente com o corpo, com o emagrecimento, ela quer ter um corpo, aquele corpo que ela pensa que é o ideal para ela, e aí ela comeu. E aí ela vai fazer aquela que a gente chama de purgação. Então ela vai fazer alguma coisa no corpo dela para que ela elimine o mais rápido possível aquela quantidade de caloria que ela adquiriu. Vamos supor, uma pessoa que tem bulimia, ela vai comer um hambúrguer, tá? Então ela tem aquela vontade de comer um hambúrguer, diferente da anorexia. A anorexia a pessoa não come de maneira nenhuma. E se comer, ela dá uma mordidinha e tenta jogar fora, eliminar da frente dela. Já a bulimia, a pessoa come tudo, e assim que ela termina de comer, ela, ai, eu não podia ter comido isso, minha dieta, eu quero emagrecer e tal. Aí o que acontece? Ela vai fazer o processo de purgação. Ela vai ou tentar vomitar a comida, né? Ou ela vai tomar chás que eliminam. Ela vai usar muito purgante, tá? Para também eliminar bem rápido o que ela comeu. E isso vai causar várias doenças nela. Doença no aparelho gastrointestinal. Por quê? Porque ela vai tentar vomitar, ela vai vomitar, então o esôfago, né, essa coisa da pessoa tentar o vômito, então isso ela vai trazer os sucos gástricos que estão lá no estômago aqui pro esôfago, e aquilo vai começar a irritar demais a garganta dela, causando uma doença. Ou ela vai tomar muito laxante, e também uma pessoa, e aí ela vai ter problemas também, né, com o intestino. E também uma pessoa que ela tem uma característica que ela quer malhar o tempo todo. Se ela gosta de academia, ela malha. Então ela pensa assim, eu ingeri 1000 calorias a mais, porque ela conta. Ela vive contando, ela olha os rótulos, ela vive calculando as calorias que ela tá ingerindo. Na anorexia também, tá? E aí ela vai tentar eliminar de alguma maneira, tá? E aí ela tem academia, então ela vai se matar de malhar ou ela vai correr, mas isso tudo, gente, é muito, né? Não é, eu vou pra academia hoje, não, é muito. Então, é um comportamento bem diferente de uma pessoa que quer ser saudável, tá? E por último, né? Por último, assim, eu tô dando só uma escala, mas a escala não é essa, tô dando só os mais comuns, né, que os transtornos, e esse que eu vou falar agora por último é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar se dá em indivíduos que eles comem o tempo todo. Eles não conseguem ter uma pausa, ou se tem uma pausa, a pausa é muito pequena. E quando eles veem um alimento, é aquela coisa que eu quero comer tudo. Então, vamos supor, a gente vai comprar uma pizza. Então, quem tem compulsão não consegue comer uma fatia, 2 fatias, tá? Vai comer até terminar. A fome já passou, então, assim, aquele start da fome, né? Chega, o cérebro manda, né? Gente, parou, agora chega, né? E essa pessoa, ela deleta isso. Ela não consegue ouvir o corpo dela que já tá na hora de parar de comer, tá? Então, se ela tiver que tomar um refrigerante de 2 litros, 2 litros e meio, ela toma sozinho, né? Esse refrigerante. E isso, o churrasco, comida mesmo, arroz, feijão. Então, assim, realmente ela não consegue parar. E a consequência é a obesidade. Então, quem tem obesidade, quando a gente vai avaliar o quadro da pessoa, se a gente consegue identificar um transtorno, o transtorno alimentar de compulsão tá ali. E aí, como que a gente trabalha? Novamente, é um grupo multidisciplinar. O psicólogo, ou psiquiatra, ou nutricionista, ou médico, todo mundo unindo para ajudar aquela pessoa, tá? Eu vou dar aqui uns exemplos, né, do que acontece
para a gente desenvolver muito esses transtornos. A gente tem a mídia, a gente tem a internet o tempo todo. Não vou falar de mulher porque eu sou mulher, mas isso acontece com os homens também, tá? O tempo todo, né, aquela coisa de mulheres magras, a gente tem que ser magra para entrar naquela roupa, naquele short, naquele vestido. E a mídia tá o tempo todo colocando a mulher magra como exemplo de mulher linda. E em busca desse sonho, né, a gente acaba fazendo com que os nossos pensamentos é voltado para alimentação. Então, ou seja, eu quero ser magra. A qualquer custo, eu quero ser magra. E aí começam os transtornos. E pode ser genético também, então você já pode ter um gene para desenvolver esse tipo de transtorno. Ambientar, né, que é o ambiente que a gente vive, dessa pressão de mulheres modelos, né, e também para aquelas pessoas que trabalham nesse sentido, que trabalham com modelagem, que fazem dança, balé, alguns esportes também precisam dessa magreza. Então, se você for buscar na literatura, essas mulheres ou esses homens, eles sofrem com esses transtornos por conta de toda essa mídia e essa situação que passam, né, pra gente, né? A Carol, né, ela tinha me falado se eu tinha alguns exemplos, e olha, a gente infelizmente tem, né, alguns pacientes que passam por isso, e teve 2 que foi muito forte para mim. Um foi uma menina que fazia faculdade comigo, logo lá no início, ela foi fazer faculdade, então ela era muito magra, ela sempre ia para a faculdade com casaco, com capuz, então praticamente a gente não viu o rosto dela. E passou o primeiro período. No segundo período, a gente, como nutricionista, a gente tem que tratar, né? Tem que falar sobre esses transtornos. E aí, nós éramos um grupo só de mulheres, meninas, e a professora fez uma roda e ela falou que ela tinha bulimia, né? E ela explicou tudo, como era o processo dela. Ela era uma adolescente que ela foi muito gordinha, ela sofria muito, né? A gente sabe que o bullying tá aí, né? Infelizmente, as pessoas, elas não perdoam, né? Então, se você for diferente, você sofre o bullying, e espero que na turma de vocês tenham muito respeito em relação aos diferentes, porque é muito difícil, porque esse adolescente, essa criança vai levar isso pro resto da vida dela. Então ela sofria muito bullying, e quando ela chegou na adolescência, ela resolveu parar de comer. E ela parou de comer. Ela desmaiava, sabe? Deixa eu mexer aqui para clarear. Ela desmaiava nos locais, então ela de fome, né, que ela passava. E ela foi emagrecendo, e ela ficou muito doente. Ela teve que ser internada, e ela mostrou as unhas pra gente. Então as unhas dela eram todas escuras, sabe? Era uma coisa assim, os dedos muito magro. E ela falou com a professora, falou, olha, eu não consigo me ver magra como vocês me veem. Só que ela estava buscando tratamento, então do período da faculdade ela se tratou, e graças a Deus, né, não vejo mais, porque tem muitos anos isso, mas eu acredito que ela tenha até mudado no comportamento por conta da faculdade que ela fez como nutricionista, e também por todo o tratamento. E teve uma outra situação muito interessante também. Eu fui convidada, eu mais uma psicóloga, uma médica, há uns anos atrás, para fazer uma cartilha de alimentação saudável para a prefeitura de Petrópolis. E aí, a gente teve uma ideia de desenvolver essa cartilha junto em uma escola municipal aqui em Petrópolis. E a gente fez um trabalho durante 2 meses com uma turma só. Então, a gente tinha era um processo muito bom, né? Então a gente tinha as aulas, a gente tinha desenvolvimento lá de jogos, tudo relacionado a transtornos alimentares. Não, tudo relacionado à alimentação saudável. Chegou um módulo da cartilha que a gente falava sobre transtornos alimentares. E eu e a psicóloga, amiga minha, a doutora Geralda Sá, a gente resolveu fazer
Uma enquete, mas não sei se o nome é enquete, gente, mas a gente resolveu fazer. E a gente foi, nesse dia, a gente levou um chapéu, tipo uma cartola, né? E ali dentro tinha um espelho, né? E a gente, assim, selecionou umas pessoas da turma. A turma tinha em média 14, 15 anos. E a gente selecionou algumas pessoas que queriam participar. Quem queria participar, a gente fez aquela seleção. E a ideia era o quê? Eles olhavam para dentro, né, daquele chapéu, e tinha um espelho lá dentro. E quando eles olhavam, eles não podiam falar para ninguém que ali tinha um espelho. Aí a gente perguntava, o que você está vendo ali? Mas eles não podiam falar que eram eles. Tinham que falar as características, né? E num determinado momento veio uma menina e ela olhou. E quando ela olhou, ela começou a chorar. E ela era muito bonita. Ela começou a chorar, 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 chorar. E a gente esperou ela acalmar. E aí ela falou que o que ela estava vendo ali não era a imagem que ela queria ver. A imagem que ela via era totalmente distorcida do que estava ali. Na verdade, a imagem que ela olhava era o espelho refletindo ela. E ela falou que ela não conseguia ver aquela imagem. Ela via uma pessoa muito triste, muito amargurada, sem vontade nenhuma de viver. E aquilo preocupou muito a gente. E aí a psicóloga tirou ela, falou, vamos ali fora conversar. Eu dei continuidade ao processo e a médica também. Era uma brincadeira, né? Mas era uma brincadeira que mexeu com o emocional, né, da pessoa. E aí, quando terminou tudo, a psicóloga veio falar comigo, a doutora Geralda, e ela falou, olha, essa menina, ela tem um transtorno. Ela tem um transtorno que é a bulimia, e ela não vê ela como ela tem, ela não se olha, ela olha no espelho, ela olha outra pessoa. E aí, conversando com ela disse que ela tinha bulimia e que geralmente ela vomitava, né, a comida toda que ela comia, e era muito sério aquilo. Ela chorou muito, sabe? E aí a gente indicou, né, pra professora, para pedir os pais para ir conversar lá na coordenação e fazer um tratamento com ela. Então, assim, os transtornos alimentares, eles são difíceis de ser perceptivos, tá? Mas quando a gente percebe, ou aí em vocês, entre amigos, ou vocês conhecem alguém, se vocês perceberem, essas pessoas precisam de ajuda. E ajuda muito rápida, porque alimento é vida, né? Eu falo assim, gente, alimento é comida de verdade, tá? Tô falando aqui, eu sou nutri, então assim, comida de verdade. Não tô falando sobre, né, alimentos industrializados, tô falando sobre arroz, feijão, fruta, legumes, cereais, proteínas, carnes. Isso é vida, né? O bebezinho, ele precisa de ser amamentado. A criança, ela tem as fases de crescimento, elas precisam, né? Em cada fase, elas precisam de um tipo de alimentação. E a gente agora, na adolescência, né? Jovens, e eu já adulta, mulher, a gente precisa também de outros tipos. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai precisando de nos alimentar de certas maneiras. E com alimentos saudáveis, né? E quando a gente para de comer, ou a gente faz a purgação, né? Que é eliminar aquele alimento que a gente comeu naquela hora, é muito complicado. A gente tem muito déficit de vitamina, a gente propicia, a gente fica vulnerável para entrar todos os vírus, bactérias e deixar a gente doente, né? E tem ainda aquele que é o alimentar compulsivo, aquela pessoa que não consegue parar de se alimentar. Também precisa de ajuda, porque ela vai estar obesa, ela vai estar com alguns tipos pode ocorrer alguns tipos de doença nela, né? A obesidade é uma doença e vem várias outras doenças juntas. Então, o que a gente sempre fala? É o equilíbrio.
Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, tanto na alimentação, quanto o equilíbrio emocional. Então, assim, a dica que eu dou para vocês enquanto nutricionista, e vocês são adolescentes, vocês estão em pleno tempo, assim, de felicidade, de curtir a vida, de sair, de fazer amizade, e o alimento tá sempre envolvido nisso, né? A gente sempre vai sair para comer alguma coisa. Isso não é proibido, mas a gente tem que pensar no que faz bem para o nosso organismo, para o nosso corpo, porque o adulto, o idoso amanhã, ele é o que ele comeu a vida inteira, né? Então, assim, analisa bem se vocês acham que vocês precisam realmente de usar álcool nesse momento da vida de vocês, cigarro, né? Porque isso tudo faz mal, né? E se realmente você tá vendo o alimento como uma coisa boa ou como uma coisa ruim, ok? Então vocês avaliam, e se vocês precisarem, se algum de vocês enquadraram dentro do que eu falei, procura ajuda, fala com a sua mãe, com seu amigo, com seu padrinho, madrinha, que vocês estão precisando de ajuda, porque realmente precisa de ajuda, tá bom? Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Beijo, Carol, que dê tudo certo aí do grupo de vocês, tá bom? Tchauzinho, beijo da Nutri Rosane.